Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Gotas de Fé e de Amor. Então, se você que está chegando aqui pela primeira vez, eu já agradeço a sua visita e peço que você, se inscreva no nosso canal, ativa aí o sininho de notificação, para receber aí tudo que há de novidade das nossas playlists. Então nós fazemos aqui o estudo de diversos livros espíritas. Nós temos uma playlist já bem variada e a sua participação ela é fundamental para que a gente possa continuar aí levando essas mensagens, essas gotas de fé e de amor para mais pessoas. Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, comenta e compartilha aí em suas redes sociais. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro do Richard Simonetti, que é justamente o livro Suicídio, Tudo o que você precisa saber. É um livro bem gostoso de se ler, né? Eu aconselho que vocês aí façam a compra, se puderem. É um livro muito bom. Ele traz uma visão espírita a respeito do suicídio, né? E a gente está fazendo justamente aqui a leitura desse material, né? Então, desde já eu convido vocês aí a participarem conosco aqui dos nossos conteúdos, né? Então, o livro trata de suicídio, isso a gente sabe, né? Ele traz essa visão espírita do que acontece com o suicida, né? Depois que ele é acometido aí por esse mal, né? Esse ato de desespero, né? Essa atitude que não traz nenhum tipo de benefício para ele, né? Então é um ato impensado. Muitas vezes é algo que o suicida pensa que vai estar se livrando aí das dores, né, do mundo, mas na verdade ele só vai estar potencializando esse sofrimento que ele acha que vai minimizar, né? Então, é importante dizer também que nós estamos no mês de setembro, quando está sendo gravado esse vídeo, né, hoje, dia 3 de setembro, e começamos, né, já estamos dentro da campanha do Setembro Amarelo, né? Eu vou deixar aqui na descrição, né, do vídeo, eu vou deixar o site que vai levar vocês para a página oficial do Setembro Amarelo, que é o setembroamarelo.com. Lá você vai encontrar uma afinidade de documentos, material para download, tudo isso para que você possa entender, né, o que se passa aí na cabeça do suicida, e também para que você possa ajudar pessoas que se encontram aí numa situação de risco, né, uma situação vulnerável a praticar esse atentado. E essa campanha do Setembro Amarelo, ela na verdade é uma campanha que começou no ano de 2014. É uma campanha que é encabeçada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, e ela tem justamente, né, esse intuito da prevenção ao suicídio, né? Também existe uma parceria entre a Associação de Psiquiatria e também o Conselho Federal de Medicina. Então eles estão aí fortes em busca de minimizar, né, de reduzir os impactos provocados pelo suicídio no mundo todo, né? Então que a gente possa compartilhar, ajudar, né? Então, só para trazer alguns dados para a gente poder iniciar a leitura das perguntas e respostas do livro de Richard Simonetti, né? É importante trazer algumas informações. É, um estudo recente que foi divulgado em outubro de 2021, ou seja, quase um ano, dava conta de que a cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio no Brasil, né? Isso é um número alarmante, é preocupante, porque é um número muito gritante, né? E um estudo também, né, da OPAS, né, que é da Associação, um grupo de médicos, né, orientados pela Organização Mundial da Saúde, deu conta de que os que estão mais suscetíveis aos suicídios é justamente aquele público jovem, né, entre os 15 e os 29 anos, né, e a causa de suicídio foi em 2021, né,
foi a quarta causa de maior número de mortes entre esses jovens entre 15 e 29 anos, né, ficando atrás somente de acidentes de trânsito, problemas de tuberculose e a violência interpessoal, né, que é essa violência aí que a gente vê todos os dias. Então é muito importante que a gente atue de alguma forma na prevenção desse suicídio. A Fiocruz também tem um estudo bem interessante, né, que ele traz alguns fatores aí que contribuem para que as pessoas se decidam a abreviar suas vidas, né? Então eles falam da questão da depressão, do medo, da ansiedade, né, da solidão e outras coisas que durante o dia acabam provocando aí esse fim trágico, né, para a vida dessas pessoas. Lembrando que o suicida, quando ele pratica esse ato, ele não está somente dando fim à sua vida, né, mas ele também está trazendo muita dor, muita angústia para todos aqueles que ficam. Né? Então é uma dor que se perpetua, né? Vai além da morte carnal. Né? E assim, tem um anuário brasileiro, né, de segurança pública, já o atual, né, 2022, ele também traz alguns dados que são bem preocupantes, né, em relação ao suicídio. Né? Ele apresenta o suicídio como uma das principais causas de morte, né, desse público jovem. E só para a gente ter uma ideia, em 2020 nós tivemos 13.264 suicídios, né, foram registrados. Isso é um dado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o de 2022. Foram 13.264 em 2020 e em 2021 esse número subiu mais de 1.000, né? Ou seja, ele teve um aumento de 7,4% por cento do número de suicídios, né? Então foram 14.353 suicídios, né? Então eu vou deixar também o link na descrição que vocês podem ter acesso ao anuário e vocês podem ver aí como estão os índices, né, em seus estados, né? Sendo que aqui nós temos um ranking, né? E disparado, São Paulo é o estado brasileiro com maior número de suicídios, né, com 2.578, seguido pelo Rio Grande do Sul com 1.399, né, e por Minas Gerais, né? Então são os estados aí onde a gente tem o maior índice de suicídio. Então mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho de notificação e compartilhem essa mensagem, né? Nós podemos estar levando aí um pouco de conhecimento para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade e possam pensar, né, em cometer algum ato de suicídio. Também estou colocando aqui na tela o telefone do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, funciona 24 horas por dia. Né? Você pode encontrar apoio de diversos profissionais, diversos voluntários que estão lá para lhe atender qualquer hora, a qualquer momento. Também estou deixando aqui na descrição todos os canais de comunicação do CVV, né, página do Facebook, YouTube, Instagram, e você pode a partir dali, né, buscar uma ajuda para você ou para alguém que você ama, né, um vizinho, um amigo, qualquer pessoa que esteja passando por essa dificuldade. Tá? Então foi mais para a gente poder contextualizar e trazer também alguns canais que vocês podem buscar apoio. Durante o vídeo, o número do telefone do CVV, em alguns momentos ele vai estar aparecendo, né? Você anota facinho, ligou para lá, está resolvido, eles ajudam. É muito bom o serviço deles, né? Já aqui já deixar parabéns para o pessoal do Centro de Valorização da Vida por esse trabalho fantástico que eles desenvolvem na prevenção do suicídio. E vamos começar aqui com o livro do Richard Simonetti, né, O Suicídio, tudo o que você precisa saber, né? E se você está chegando agora, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, compartilhe, ative o sininho de notificação, faça essa mensagem, faça essa gota de amor e de esperança, né, e acima de tudo de fé, chegar a mais pessoas, tá bom? E a primeira pergunta que o Richard Simonetti ele traz nesse capítulo, anteriormente, né, nós estudamos os efeitos, né, foi justamente o capítulo efeitos, nós estamos dentro do capítulo efeitos. O subcapítulo que a gente estudou no último vídeo foi justamente voltado para
a questão das consequências imediatas, o que acontece imediatamente após o suicídio. Você pode, né, se você quiser ver esse vídeo, né, e depois voltar para esse, eu estou deixando aqui, ó, o cardzinho do primeiro vídeo do suicídio por Richard Simonetti, tá bom? Então, vamos lá. E hoje a gente vai tratar justamente de dificuldades de desligamento, né? Então, o que acontece, né? A gente já viu as consequências no vídeo anterior, né? Mas o que acontece com a pessoa que envereda aí pelo suicídio, né? Então, a primeira pergunta é: todos os suicidas passam pelas mesmas experiências dolorosas? E Richard, baseado nos ensinamentos dos espíritos, né? Isso ele não tirou da cabeça dele, são os ensinamentos dos espíritos, e os espíritos respondem assim, né? O Richard coloca: basicamente sim, embora com algumas diferenças relativas ao tipo de morte e à condição evolutiva. Quanto mais evoluído em termos de cultura e discernimento, mais sutil se torna o corpo espiritual, consequentemente, mais passível de registrar, na forma de desajustes, seus comprometimentos com o mal, seja o que pratica contra o próximo, seja aquele que pratica contra si mesmo, pelos excessos, vícios, destemperos e pelo próprio suicídio, né? Então aqui, quanto mais evoluído é o espírito, né? Quanto mais discernimento ele tem, ele vai sofrer um pouco mais por suas atitudes, né? A gente tem conhecimento, né, de que a quem muito é dado, a muito será cobrado. Então o Richard traz justamente isso para a gente nessa primeira pergunta. E é importante que a gente possa, dentro de nosso discernimento, não só cuidar de nós, né, mas cuidar do próximo. Afinal de contas, Jesus, quando passou pela terra em carne, ele deixou esse como um dos maiores mandamentos, né? O primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar a teu próximo como a ti mesmo. E o nosso próximo, o mais próximo, sempre vai ser aquelas pessoas que estão dentro do nosso lar, aquelas pessoas que estão ali na nossa convivência profissional, né, de estudo. Então, esses são os nossos próximos, que a gente possa estudar, aprender, né, e ajudar essas pessoas. A segunda pergunta que Richard traz é justamente voltada para a questão, né, da constatação da morte. Ele fala assim, né, na pergunta: a par da terrível constatação de que não alcançou seu intento, não morreu, até porque ninguém morre, e dos desajustes perispirituais, há algo mais que aflita o suicida logo após o funesto ato? E ele responde: os suicidas enfrentam grandes dificuldades, né, para desligar-se dos despojos carnais, em tormentos, segundo eles, indescritíveis. Experimentam dolorosa experiência que o mais mórbido ficcionista, autor de histórias de terror, não poderia conceber. A sensação terrível de estarem sendo devorados pelos vermes, né? A gente vê isso no livro Memórias de um Suicida, que nós também fazemos o estudo aqui nesse canal, né? No final do vídeo eu vou deixar o card para que você possa ter acesso. E Ivone Pereira do Amaral, né, por meio do espírito Camilo Cândido Botelho, ela traz isso pra gente e explica, né, que a sensação do suicida, ela vai depender muito da forma, né, com que ele se suicidou. E ele sim, ele percebe os vermes comendo sua própria carne, né, enquanto ele ainda está ali com aquele apego carnal, né, justamente como o Richard fala aqui, né, nem o melhor ficcionista, né, nem o melhor escritor de filme de terror conseguiria descrever a sensação que um suicida passa. Isso é dito pelos próprios espíritos, tá? Então é bem importante. A terceira pergunta ele faz é a seguinte, né? O espírito pode ser devorado por vermes, né? Obviamente não, é um espírito, né? Os vermes não vão ter ação sobre o corpo espiritual, né? Mas aí ele fala, ocorre que ele fica preso ao cadáver por ligações fluídicas, né? O espírito. Ocorre que ele fica preso ao cadáver por ligações fluídicas que, em fechadas, formam o famoso cordão de prata, de que nos falam os mentores espirituais. Nessa condição, repercute nele o ataque dos vermes, passando-lhe a impressão de alguém que está sendo devorado vivo, né? Então, esse cordão de prata, né, que faz essa ligação da nossa matéria carnal com o nosso
perispírito, né, bem mais sutil. Então, essa ligação que é feita, né, entre corpo e espírito, ela passa as sensações, sim, né? Então, quando o suicida ele comete o ato ali naquele momento, ele ainda está atrelado à carne, né? Então, o seu cordão de prata ainda está ativo ali. Então, toda a sensação que o corpo dele tiver, ele vai sentir no espírito. Mas isso não quer dizer que o espírito dele está vivenciando aquilo. Ele está tendo somente impressões, né? Que ele traz aqui, passando-lhe impressões. Então, são impressões que o corpo tem daquilo que está acontecendo são impressões que o espírito tem daquilo que está acontecendo no corpo, né? Que morreu, né? Que foi o corpo é que morre, o espírito é eterno. Então, é isso que acontece. E ele continua perguntando, né? Por exercício de misericórdia, não tem os mentores espirituais condições para promover um rápido desligamento, né? E os espíritos, baseado nas respostas dos espíritos, ele diz que é por misericórdia que não fazem de imediato, né? Se houver um desligamento extemporâneo, antes do que o desencarnante haja superado as impressões mais fortes relacionadas com a experiência física e o tipo de morte, retornará ainda, né, piores ao mundo espiritual. Deixá-lo preso ao corpo por determinado tempo é o mal menor. Então, o que eu posso entender, né, que, lógico, eu não sou dono da verdade e estou falando do meu entendimento. O que eu posso entender é que é um ato de misericórdia deixar que o espírito fique ali naquele momento, né, preso ao corpo, para que de modo mais assertivo ele consiga sim se desvincular daquelas dores e daqueles sofrimentos pelo qual ele fez o seu corpo passar, né? Se ele é desligado automaticamente e ele é elevado ao mundo espiritual, aquela dor ela vai se perpetuar por muito mais tempo, né? Então ele vai sofrer muito mais com isso. Então, por misericórdia divina, ele fica por um tempo maior ali ligado ao seu corpo físico. E completando a pergunta, né, esse problema atinge apenas os suicidas, né? Esse tipo de desligamento, esse desligamento mais prolongado, ele atinge somente os suicidas? E a resposta: atinge todos aqueles que se envolvam com paixões, viciações e interesses da vida física, sem cogitação de caráter espiritual, sem cultivar religiosidade, sem exercitar desprendimento, no esforço da fraternidade. Quanto maior o seu compromisso com a terra, maior dificuldade no retorno ao além. Então aqui ele nos mostra o quanto o materialismo, né, o apego às coisas materiais são prejudiciais, não só para o suicida, né? Ele traz aqui justamente isso, que todo aquele que colocar diante de si como prioridade coisas materiais, um bem móvel, um bem imóvel, o dinheiro, né, as paixões, os vícios, né, todas as coisas que são de caráter do mundo, essa pessoa ela vai passar por mais dificuldade para se desprender, né? Claro, se uma pessoa ela vive só para o dinheiro, do que ela vai sentir falta quando ela desencarnar? Né? O que esse espírito vai querer no desencarne? Vai querer dinheiro. E ele não vai encontrar isso no mundo espiritual da forma com que a gente vê aqui. Então ele vai sofrer. Né? Já aquelas pessoas, né, que ele fala que se tiverem um caráter espiritual, se elas buscam uma religiosidade, se elas estão se nutrindo na fé, na oração e no desapego das coisas do mundo, essa pessoa vai ter uma transição muito mais tranquila do mundo físico para o mundo espiritual. Né? Essa situação pode prolongar-se indefinidamente. Normalmente, com a decomposição, as ligações perispirituais vão se desfazendo. Em questão de alguns dias, o espírito estará liberto. Todavia, não raro, permanece no cemitério, imantado ao próprio cadáver, ainda que desligado dele. Né? Então, mesmo depois desse desligamento do cordão de prata, né, o espírito já totalmente liberto, né, mas pelo apego material ele continua ali do lado do caixão, né, ele continua ali dentro do lado do seu túmulo e muitas vezes dentro do próprio caixão, que aí vem aquelas impressões que a gente falou no início, ele está dentro do caixão, ele está ali
no corpo dele, mas desligado já. Mas ele continua ali porque ele ainda não entende, não aceita, né? E ele tem essa vontade ainda de estar ali ligado ao seu corpo, né? Aí o Richard fala, né, a pergunta: e o espírito tem consciência dessa situação? Será que ele tem consciência? Tem consciência de seu sofrimento, embora nem sempre perceba o que está acontecendo. Imagina-se num leito de hospital, abandonado por amigos e familiares. A solidão é um de seus tormentos maiores, né? Então a pessoa que estava em vida, né, sentindo aquela dor, estou só, ninguém gosta de mim, ninguém está comigo, vou me matar, né? Então a pessoa comete suicídio por se sentir só. E quando ela passa do mundo físico para o mundo espiritual, o que ela mais vai sofrer é solidão. Porque até ela se desligar do corpo e receber o amparo, né, da legião dos servos de Maria, que também você acompanha. Aqui eu estou deixando o cardzinho aqui, ó, de Memórias de um Suicida, que você tem lá um capítulo que é a Legião dos Servos de Maria, né, que são esses trabalhadores do bem que resgatam os suicidas. Então, enquanto ele não tiver esse desapego, né, das coisas materiais, enquanto ele não entender e aceitar e pedir perdão pelo erro que ele cometeu contra seu próprio corpo, ele não vai ser aparado, ele vai continuar ali naquele estado de solidão e de um sofrimento que é perturbador, né? Que é indescritível. Somente quem passou por isso, né? Os espíritos que sofreram isso conseguem falar a respeito, que você também tem relatos no livro Nosso Lar, né? André Luiz, ele que não foi um suicida, vamos dizer assim, ativo, né? Mas ele foi um suicida passivo devido ao tipo de vida que ele levava. Ele não deu um tiro na cabeça, ele não se enforcou, mas ele era adepto da bebida, do vício do cigarro, da alimentação desregrada. Então ele acabou sendo um suicida passivo, né? Então você consegue ver isso também no livro Nosso Lar, que eu aconselho que vocês leiam também. Em breve a gente vai trazer o estudo dele aqui também, tá bom, pessoal? Vamos lá. E finalizando, né, esse capítulo das dificuldades do desligamento, a última pergunta é: esse estágio junto aos despojos carnais deixa alguma sequela? E a resposta é: fica a impressão terrível de que foi enterrado vivo. Poderá até mesmo repercutir em futuras existências. Muita gente tem medo de acordar sepultado, cogitando até mesmo de uma cremação para evitar essa possibilidade. Provavelmente passou por experiência dessa natureza em vidas anteriores, né? Daí vem o medo. Interessante, né? Então você vê que ficam sequelas, né? E as sequelas elas são diversas, né? Por exemplo, aquela pessoa que deu um tiro na cabeça, ela pode vir numa vida futura com idiotia, com dificuldade de cognição, né? Porque ela danificou o cérebro. E esse reflexo no perispírito ele vai fazer com que você venha com essa deficiência numa vida futura, né? Numa próxima reencarnação. Por exemplo, as pessoas que se afogaram, se enforcaram, normalmente elas vão ter problemas respiratórios, né? Coisas desse tipo. E assim por diante, né? E aqui ele cita isso, que a pessoa depois de tanto tempo dentro do túmulo ali, preso ao seu corpo, né? Preso, mas liberto, né? Ele estava preso devido à vibração dele, né? Do apego material. Mas ele ficou tanto tempo ali que numa vida futura ele vai vir com medo de ficar em lugar fechado. Sabe aquela pessoa que não entra no elevador e fica desesperado, aquela pessoa que dentro de um avião tem um desespero porque está tudo fechado. Então acontece esse medo do escuro, né? Então isso é refletido sim, né? É dito pelos espíritos, é refletido sim numa vida futura, né? Então que a gente possa analisar bem as nossas atitudes, os nossos atos, né? Que a gente possa justamente entender que a vida continua, né? E eu acho bem legal o slogan da campanha, né, do Setembro Amarelo, que é justamente: a vida é a melhor escolha, né? Então não tem por que a gente buscar os caminhos do suicídio para tentar se livrar dos problemas que nós temos na Terra.
né? Então, os meus problemas que eu tenho na Terra, eu vou levar eles de forma muito mais evoluída, né? Muito mais forte para o mundo espiritual. Sem falar na dor que eu vou deixar as pessoas que me amam, né? Os meus amigos, os meus familiares, né? Eles vão sofrer essa dor eternamente, né? Quiçá, cometer o mesmo erro, né? E ser motivado pela a minha ignorância, né? E desequilíbrio, que eles sejam também acometidos pelo mesmo erro que eu cometi, né? Então eu preciso justamente fazer com que isso não evolua. Então, assim, se você conhece alguém, né? Se você conhece alguém que está ali passando por essas ansiedades, né? Medos, aquela pessoa que está se isolando de você e do mundo, né? Busca conversar, né? Chega perto, né? Uma palavra de amor muitas vezes vai resolver bastante coisa, né? É, vai no centro espírita com essa pessoa, procura um aí perto da sua casa. Não deixa também de, junto com o tratamento espiritual, fazer o tratamento físico, né? Porque a gente entende que problemas de depressão são devidos a alguma produção de hormônios, serotonina, dopamina, coisas que o nosso corpo ele deixa de produzir e acaba fazendo com que a gente tenha aí esses lapsos de tristeza, né, de desânimo. Então, pega na mão dessa pessoa, leva ela, né? Vamos ajudar. A caridade ela vai além, né? A caridade não é só a doação de uma sopa, de um pão, de uma cesta básica. A caridade também é um abraço, uma palavra de conforto, né? Um olhar atencioso. Isso também é caridade, né? Então, era isso, pessoal, por hoje, né? Então, visitem aí as páginas que estão aí embaixo. Eu também vou deixar aqui para vocês, ó, aqui no card, outros estudos, né? Um estudo que eu gosto muito, eu indico para vocês, que é a playlist do estudo Filosofia Espírita, o Livro dos Espíritos comentado pelo Espírito Miramês, né? Uma psicografia de João Nunes Maia, muito bom mesmo. Então, é um audiobook para você, é um presente que você pode dar para alguém que você conhece, alguém que quer aprender a doutrina espírita, mas não sabe ler, né? Então, é um bom pontapé inicial, né? Então, eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, né? Peço que não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, comenta e compartilha essa mensagem de amor e de caridade com mais pessoas. Afinal, divulgar a doutrina espírita também é um ato de amor e de caridade. Então, cheiro no coração de todos vocês e que Deus, nosso Pai misericordioso, e que Jesus Cristo, governador de toda espiritualidade, possa estar sempre conosco. Que assim seja.